Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Olha só, a mensagem de hoje para nós aqui é a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Vamos orar para que Deus venha dar o discernimento desta mensagem que Ele quer nos transmitir neste momento. Pai eterno, Pai querido, sob a Tua palavra, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor dê discernimento para que possamos compreender e entender a Tua mensagem. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Olha só, a palavra de Deus aqui para nós está em 1 Coríntios 1:17. E diz: a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Para que a cruz é para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não seja faça vã. Então aqui nós entendemos, Paulo tinha ali uma formação, ele tinha uma formação intelecto, mas a sua pregação, ela não dependia da sua habilidade humana. Ele sabia que os gregos, ali onde ele estava pregando, eram admiradores de belos discursos, pois aquela região era famosa por reverenciar as refinidas técnicas de oratórias e de debates. O entendimento mais apreciado daquele povo era ficar nas praças ouvindo os grandes filósofos das épocas. Então aqueles gregos ali, eles faziam questão de ir ali para as praças, porque o meio dele, de entendimento deles, era ouvir os grandes filósofos. E Paulo sabia disso. Se o apóstolo usasse ali uma erudição, uma convicção aos gentios, seria atribuída à sua capacidade pessoal e não à ação do Espírito Santo. O Altíssimo, o nosso Deus, não busca homens eloquentes que falam palavras muito bonitas, mas servos dependentes dele. Então ali o Paulo sabia que se ele falasse muito bonito, se ele fizesse uma pregação ali que chamasse muita atenção pela forma eloquente que ele falava, ele sabia que aqueles gregos iam falar que aquele homem era sábio. Mas se percebe que Paulo, ele fala que ele não foi ali evangelizar para que a glória dele seja vista, mas que a glória de Cristo. Então é onde ele disse lá, ó, não se faça vã. Aonde ele diz, ó, nem a sabedoria da palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. A cruz de Cristo. A cruz, o significado, Cristo morreu na cruz, ela não seja vã ali, naquele momento que ele estava ali evangelizando. Então aquele que levava a palavra, ele deve de ter a mente com o objetivo de Deus e que ela seja transmitida com uma linguagem fácil, um entendimento fácil de ser compreendido. De nada adianta eu pegar este canal e começar a falar coisas eloquentes, mesmo porque eu não sou uma pessoa assim. Vocês que me seguem, que já assistem meus vídeos, vocês sabem que às vezes eu tenho até dificuldades, às vezes, de pronunciar algumas palavras. Mas é para a glória de Deus, eu não quero me vangloriar, fazer eu crescer, não. Mas é o que eu tenho que diminuir para que Cristo cresça, para que se manifeste, assim como fez ali Paulo. Então a especialidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é comunicar a salvação de modo simples. A mensagem tem que ser simples, ela tem que ser clara, atraindo a atenção do Salvador. Eu devo atrair você não para ouvir por mim, mas que você sinta a mensagem de Deus, do Salvador. Discursos munidos de filosofia, dicção potente, erudição, não possui proveito algum na evangelização dos perdidos. Do que adianta aqui neste canal nós temos todos os níveis de pessoas. Pessoas de várias localidades acessam para assistir isso aqui. Então eu não posso fazer
uma pregação aqui somente de inglês aqui, ou espanhol mesmo, porque eu não falo outra língua. Eu mal falo aqui o português e começasse a falar uma outra língua aqui, eloquente. Não, a mensagem tem que ser simples e objetiva. Então quando Paulo fala ali, olha, Cristo enviou. E aí diz mais, a sabedoria de Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo aqui diz, olha, para os que perecem, para quem não conhece o evangelho, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, o arrependimento, consertais, ouvir a mensagem de Deus, batizai, conceitais, não pecais mais. A mensagem da cruz aqui ele fala para aqueles que não entendem, para aqueles que ela é loucura, para os que perecem. Mas ele diz, olha, mas para nós salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus manifestando através da mensagem. Aí ele diz mais, olha, porque está escrito, destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligências dos inteligentes. Onde está o sábio? Paulo pergunta. Aonde está aí o escriba? Aonde está aí o inquiridor deste século? Porventura, não tomou Deus loucura, sabedoria deste mundo? Não tomou Deus loucura, sabedoria deste mundo? Ele diz mais, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a palavra pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo aqui, ele fala da sabedoria de Deus. Então é importante para a salvação, porque ela auxilia o homem a decisões da vida. Paulo explica grande diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Haja vista que os gregos eram respeitados pelos seus grandes pensadores da época. Esses homens, por desenvolverem um raciocínio de forma brilhante, alcançavam vários prestígios e admiração. Contudo, eram contemporaneamente ignorantes com respeito à vontade do Deus, o nosso Deus, o Altíssimo. Preservação da alma para a vida eterna. Então, assim, você vai entender que aquele povo, eles alcançavam prestígios, eles eram ignorantes com a respeito da vontade do nosso Deus. Veja que a sabedoria natural é insuficiente. Ela é insuficiente e falha na preservação da alma para a vida eterna. Porque nosso objetivo é preservar a nossa alma, manter comunhão com Cristo, para que possamos ter a salvação eterna. A preservação da alma é nós manter firmes na palavra de Deus. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que possamos preservar a nossa alma para a salvação, para a vida eterna. No entanto, a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que vem pela revelação do próprio Deus, ela é perfeita, sem defeito nenhum, é suficiente, ela é valiosa para ilustrar a superioridade, ou seja, a superioridade. Paulo, ele recorre ali às Escrituras. Então, Isaías 29, 14, 33, 18, cita o momento que a nação de Israel, por depositar sua confiança nos aptidões humanas, fracassou e foi destruída pela invasão do rei da Síria. Então a palavra de Deus vai dizer para nós aqui que muitas vezes a pessoa confiou. Então Isaías 29, 14 vai dizer que aquele povo confiou nas pessoas, confiou no ser humano, e a palavra de Deus vai dizer, maldito o homem que confia no homem. 29, 14 vai trazer como conexão que, portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então aqui ele fala que aquele povo ali,
ele perdeu os caminhos, porque ali se entregou ao entendimento. 33:18 vai trazer a compreensão aqui para nós assim, olha, o teu coração considera o assombro, dizendo, onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Então aqui ele vai dizer para nós que as pessoas se apoiaram nessa mensagem. Então ele cita o momento que a nação de Israel aqui, ela por depositar sua confiança nas aptidões humanas, que pergunta, aonde está o escrivão, onde está o tributo, aonde está as torres? Confiando no homem, lá no livro de Isaías. Então aquele grupo ali, ele fracassou e foi destruída pela invasão do rei da Síria. Então a Síria invadiu ali, destruiu todo aquele povo. E nós vamos entender mais aqui que a mensagem diz assim, olha, diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregaram Cristo pelo poder da sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é sábia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então aqui ele vai dizer sobre a loucura de Deus. Aqui ele está dizendo as circunstâncias em que a sabedoria, a grandeza do Deus Altíssimo ficam ocultas e não são compreensíveis ao homem. Ele vai dizer desta forma, então o fato dos seus propósitos não estarem sendo revelados de forma específica, não significa que não falta entendimento e haja alguma fraqueza. Deus age de maneira sábia infinitamente. Sabe por quê? Ele é superior às suas criaturas. Ele é superior a nós. Ele é superior ao universo. Ele é superior ao mundo. No início das suas obras, suas ações podem parecer indecifráveis. Parece que você não consegue decifrar. Mas o final é feito e glorioso. Um exemplo disso ocorreu quando o Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho unigênito como homem à terra e deixou morrer. Ao que tudo indicava, aquele ato era um ato de insensatez, quando ele entregou Jesus Cristo, o seu único filho, ali para a morte. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo, aos olhos humanos, não poderia nem sequer salvar a si mesmo. Porque ali nos olhos humanos, naquele momento, que Jesus foi crucificado, fez milagres, fez tudo, todos aqueles estavam vendo, mas peraí, aquele não é aquele que ressuscitou Lázaro, aquele não é aquele que ressuscitou aquela menina, aquele não é aquele que curou os aleijados, que não fez cego ali ver e fez ali pessoas deficientes andar, ele não consegue salvar até a sua própria vida? Às vezes, todos estavam pensando daquela forma quando Jesus foi crucificado. Mas não podia nem sequer salvar a si, porque todos pensavam na cruz. Porém, aquela loucura, aquilo que parecia loucura de Deus, foi feito sublime, poderoso, alguém em prol da salvação da humanidade. Então aqui tem um propósito, para que não houvesse mais sacrifício, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Antes mesmo de nós nascer, nos apresentar a Deus, todos os nossos pecados ali foram perdoados por Ele. Mas Deus, Ele fez tudo com um propósito, para que eu e você se mantemos firmes em direção, não desviando, nós possamos encontrar a Deus a um momento que Ele nos chamar. Aqui no 17:26 vai dizer da seguinte forma: Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos aos sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então vedes a vossa vocação.
Embora a igreja que recebeu esta carta estivesse em uma cidade cheia de pessoas, porque aqui ele escreveu esta carta a Coríntios. Foi uma carta que Paulo escreveu ali. Então, ali existia várias pessoas eruditas, influentes. Foi entre os escravos, pobres, pessoas de pouca instrução, que o evangelho foi mais aceito. Ele escreveu aquela carta. E naquela região existia pessoas de alto conhecimento. Mas foi as pessoas de pouco conhecimento, de pouca instrução, que ali recebeu o evangelho, que foi o aceito. O nosso Deus, o Altíssimo, ele não faz acepção. Ele chama de igual modo todas as pessoas, de todas as classes sociais. Não importa onde você está, não importa o que você fez no passado. Deus te aceita da forma que você está. E Ele vai preparar você para que você tenha a mente de Cristo. Basta você dar o primeiro passo a caminho do nosso Senhor. Então, de igual modo que Ele não faz acepção de pessoas, de igual modo as pessoas de todas as classes sociais, pois nele não há a predileção. Ele não faz ali separação de pessoas. Deus vê todas as pessoas como almas, independente do sexo, da raça, cultura ou condição social. Ele fala com gente simples, mas também com sábios, todos poderosos, com nobres. Porém, são estes, a maioria das vezes, que desconhece, pois prioriza os seus próprios interesses. Então você vai entender que as próximas pessoas, às vezes as pessoas muito sábias, não procuram meditar na palavra. São as pessoas sábias que às vezes ali procura ali desfazer, dar descrédito à palavra de Deus. Mas porque aquelas pessoas começam a priorizar os seus próprios interesses. Por isso Paulo apela para aquele que tinha recebido o bom grado, a fé e a vocação para servir a Deus. O apóstolo, naquele momento, ele pede para que eles sintam o privilégio. Considere com um zelo a salvação da sua alma. A salvação da alma. E ele diz mais. Olha, ele faz a comparação. Olha, mas Deus, ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Mas como assim? Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Sim, Davi era o menor da tua casa. Derrubou Golias. Você vai pegar Gideão, era o melhor da sua família. E derrotou ali nações. Então, Deus escolhe pequeno, Deus escolhe pessoas, as pessoas loucas deste mundo para confundir os sábios. Ele escolhe pessoas fracas para confundir os fortes. E Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Então, neste momento aqui, Deus escolhe. Então, os critérios que determinam a escolha do nosso Deus são diferentes dos parâmetros, do nosso parâmetro da vida humana. Pois ele não vê como o homem vê. Sabe quando ali, em 1 Samuel 16:7 vai dizer, olha, Samuel chega ali na casa de Jessé para ungir ali. E Jessé começa a ver ali quem? Começa a ver os irmãos de Davi. Não é esse que vai ser unido. E Deus fala para ele. Aí acaba todos. Aí Deus fala para Jessé e fala assim, olha, você vê as pessoas por fora. Eu não vejo as pessoas como ela vê. Eu vejo as pessoas porque eu vejo a pessoa no profundo. Eu vejo as pessoas no escondido. Eu vejo a pessoa lá dentro. Eu não escolho pela força. Eu não escolho pela sabedoria. Porque isso, Deus capacita. Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá ali para que possamos compreender. Então, naquele momento, então, para os intelectos daquele momento, os gregos, as pessoas poucas de instrução, eram desinformadas, inaptas, de mau modo para os homens, cheios de autoridades. Os simples eram considerados fracos e inexpressivos. Porém, ao enxergar o íntimo de cada um, o Senhor, o nosso Deus, não apenas se revelou aos simples e aos fracos, como também capacitou. Ele capacitou para a sua obra, para a obra de Deus.
Aconteceu que exatamente assim, como o Senhor Jesus Cristo escolheu os seus discípulos. Jesus discípulos não foi lá. Eu quero pegar quem fez bacharel, teologia, MBA. Não, não. Veja os exemplos dos discípulos, como Jesus escolheu os seus discípulos. Então Jesus escolheu as pessoas, os discípulos preferiram pessoas pecadoras. Ele preferiu pegar pessoas ali que renomados, fariseus, escribas. Esta maneira de agir confunde os sábios. Vejam só, as pessoas olhavam, não, aquele é um pescador, aquele é um cobrador de imposto. Mas mostra que Deus busca para si a quem lhe agrada. Ele não quer pessoas sábias. Ele vai capacitar as pessoas que agradam a Ele para que tenha a sabedoria que Deus vai entregar. Então, daquela maneira, o nosso Deus, ao chamar as pessoas humildes de espírito, o nosso Deus evidencia que não divide a sua glória com ninguém. Então, portanto, nós devemos entender que, portanto, ali o êxito na pregação do Evangelho deve ser atribuído somente a Ele. Olha, se a mensagem não é o pastor, olha que mensagem de Deus. Não devemos exaltar o homem, nós devemos exaltar a Deus. E aí ele diz que ele escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então, o que são coisas desprezíveis? O justo ali, ele sofre desprezo, perseguição neste mundo. Mas, embora seja tão poucas consideradas pelos homens, ele é valioso para Deus. Ele é valioso, às vezes ele é desprezado, mas aquele que serve a Deus com temor, aquele que coloca a Deus em primeiro lugar em todos os momentos, Deus ali, para Deus é valioso. Por isso ele foi escolhido por ele. O Altíssimo, o nosso Deus, ele age de modo incompreensível à inteligência humana. Ao escolher aquilo que é frágil, aparentemente inútil, para tornar estimado, digno entre todos. Vemos isso em toda a palavra de Deus. Olha só, quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, por exemplo, ele era ignorado. Ele era ignorado até mesmo dentro da sua própria família. Quando Deus ali, de igual modo, Jefté era desprezado pelos seus irmãos por ser filho de uma prostituta. No entanto, se tornou juiz de Israel. Outro é o caso de Ana. Veja o caso de Ana ali. Ela era desprezada ali porque ela não tinha filhos. Além de ser estéril, vivia humilhada pela segunda esposa do seu marido. Porém, se tornou mãe de um dos maiores profetas de Israel. Ela se tornou mãe ali de Samuel, o maior juiz ali, profeta ali que viveu ali. Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi a rei. Então até a natureza de Deus usa esse princípio. Quando ele se mostrou a Moisés no deserto, por exemplo, ele se revelou por meio de uma insignificante sarças em chamas. Da mesma forma, ele escolheu o isopo, planta pouco estimada de botânica, para estar nos momentos marcantes da Escritura. O isopo, eu me passa e ficarei mais limpo que a neve, serei curado. Então aqui vai dizer que as Escrituras, então para a libertação dos hebreus do Egito, a crucificação do nosso Salvador, o nosso Senhor. Veja só, além disso, quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, ele escolheu o quê? Ele não escolheu ali uma carruagem. Ele não fez ali, falou, eu quero que busque ali o rei, eu quero que abra os caminhos. Jesus escolheu ali uma jumentinha. Um jumentinho para conduzi-lo ao invés do imponente cavalo. Ele poderia ter pegado um cavalo árabe ali, o maior cavalo que haveria na região. Mas Jesus não. Ele quis pegar ali o jumentinho. E Jesus entregou a vida para que todos aquele que nele quer não pereça, mas que tenha a vida eterna. E diz mais, e diz assim, olha, para que nenhum na carne se glorie perante a ele. Eu não devo me gloriar pela minha pregação. Este canal, o propósito é de levar a mensagem de Deus.
Este propósito é fazer que vocês possamos compartilhar com você a mensagem de Deus, que fala que a gente não se deve gloriar. Então, aí ele diz mais, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, ao qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Olha só, eu vou dizer, eu fiz a minha mensagem, mas a mensagem é de Deus para você. Se eu tenho que me gloriar alguma coisa, eu me devo gloriar no Senhor. Então ele diz que as Escrituras declaram que a glória deve ser dada somente ao nosso Deus. A glória é somente de Deus. Então, Jeremias 29 vai dizer que somente essa glória, nós devemos entregar a Deus, mas ninguém. Jeremias, então, ou seja, a quem você tem dado a glória? Às vezes você tem dado glória para tantas situações, para tantas coisas, mas a quem é digno de glória, de honra, você às vezes não tem dado esta glória, essa honra para quem merece. Porque diz assim, ó, Jeremias 9, 23 e 24 vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em se entender, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agradam, diz o Senhor. Olha que palavra forte. Jeremias 9, 23 e 24. Então, ou seja, quando ele termina aqui, ele está querendo dizer isso. Olha, se você deve gloriar, glorie a Cristo. Então, afinal, nós, os seres humanos, nós não somos autossuficientes, nós precisamos de Deus, não somente para sustentar a nossa vida dia após dia, mas também para nos conduzir para a vida eterna. Esse princípio, ele existe, e a fim de que ninguém se glorie e renda a si mesmo mérito por sua salvação. Ou seja, não é o meu dinheiro, o meu carro, o meu serviço, o meu cargo, não, é o meu diploma. Meu irmão, diploma não vai resolver nada, é só Cristo. Então, no entanto, não há nada que uma pessoa carnal deseje mais que receber a glória. A glória deve estar dada a Deus. O anseio humano pira por reconhecimento, louvor nas suas atitudes, porque muitas pessoas querem a glória, mas a glória é de Deus. Porém, diante do Senhor, a insensatez, tanto no ato de render a glória ao homem, quanto ao recebimento dessa glória por parte dela. Quando uma pessoa reconhece, a pessoa conhece a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente, ela compreende que nisso não há sua glória. E sim, humildemente, ele reconhece que não possui talento, habilidade ou não possui alguma compatível à majestade, a glória e o poder do nosso Senhor. Por isso, nenhum louvor atribui a si mesmo. Nenhum louvor nós devemos atribuir a nós mesmos. A toda honra, a toda glória para Ele. Por isso que disse que louvará Ele, a glória. Toda glória para Ele. Não é a minha força que eu venci, não é meus talentos que eu consegui, esses certificados, não. Foi Deus. Foi Deus que me capacitou, foi Deus que está me dando direcionamento, entendimento, discernimento da palavra dele. Não me devo gloriar. Não devemos nos gloriar. Para isso nós devemos gloriar no Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Vamos orar a Deus neste momento. Ó poderoso Deus, Pai, que toda honra, toda glória seja dado a Ti. Pai, eu lhe peço que o Senhor visite a cada um neste momento, de uma forma especial, extraordinária, para que possamos, ó Deus, compreender e entender que somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Pai, eu lhe peço que o Senhor dê discernimento desta mensagem e que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Pai, eu te peço tudo isso pelo nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém.